Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E hoje nós estamos com a passagem sobre os missionários serão perseguidos, que segue narrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. E nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Mateus capítulo 10, versículo de 17 a 33. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fores presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não serei vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é maior que o mestre. O servidor não é maior que o patrão. Basta ao seu discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão às pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não se venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem dois passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre os missionários serão perseguidos. E agora vamos fazer uma leitura na narrativa de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas, capítulo 12, versículo de 2 a 12. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia,
E o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valei mais que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre os missionários serão perseguidos. Bem, agora nós vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem, mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações, compartilha para que mais um irmão ou uma irmã possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem, qual a sua opinião sobre esse estudo. E também, se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, nós estamos aqui com mais uma passagem muito importante, né? Então, o que o Evangelho está nos trazendo nessa passagem de Mateus e Lucas, né? Dois evangelistas. Aqui, pela primeira vez, Jesus ele está afirmando para os seus discípulos que também eles sofrerão perseguições. Vocês lembram que nos estudos anteriores, você que está aqui nos acompanhando, Jesus ele fez já a predição da sua paixão, né, dizendo que ele será levado aos tribunais, que irão prender, vão matá-lo e que ele vai ressuscitar. Mas agora, pela primeira vez, ele fala que também os discípulos serão perseguidos, né? Aqui pela primeira vez, ele coloca essa questão que também está relacionada diretamente com eles. Mas aqui Jesus, ele consola os discípulos, dizendo que em nenhum momento eles estarão sozinhos, né? Que não é preciso nem se preocupar com o que vão dizer, que o Espírito Santo falará pela boca dos discípulos, né? O Espírito Santo que até hoje, né, está no mundo aí, soprando aonde ele quer, né? E também Jesus ele fala que as divergências vão começar até nas próprias famílias, né? É uma expressão um pouco forte, né? Que o irmão vai entregar o irmão à morte, o pai vai entregar o filho. Mas Jesus está querendo dizer aqui que o amor de Deus, ele é soberano, ainda que você tenha que romper com sua própria família, né? Aquele que fizer a opção por seguir a sua família e negar a Deus, vai ser cobrado, que Deus está acima daquelas pessoas mais queridas aqui nesse plano material, né? Deus não aceita segundo plano. Então aqui Jesus deixa claro que haverá rompimento mesmo dentro das famílias, né? E assim como ele sempre disse, né? Ele sempre colocou que ele foi enviado pelo Pai, né? Então Jesus ele sempre fez reverência ao Pai. E aqui ele está dizendo que nós não somos maiores, né, do que o nosso mestre.
E aqui tem um aspecto interessante, não é? Porque apesar da grandeza de Jesus, ele não se coloca como quem deve ser servido, né? Olha que aqui nesse último parágrafo, né, nessa página, ele fala que basta o discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Aqui Jesus está falando de igualdade, né? Ele está falando de uma relação horizontal, não de uma total submissão, né? Mas de um vínculo, né? Entre o mestre e o seu discípulo, né? Isso, isso é muito importante, né? E aqui, quando Jesus fala, né, que chamaram de Beelzebul ao pai de família, né? Beelzebul era uma forma como os judeus chamavam também Lucifer, né? O príncipe dos demônios, né? Eles usavam muita expressão de Beelzebul. Alguns estudiosos afirmam que Beelzebul, na verdade, é uma outra entidade distinta de Lucifer. Mas, enfim, era uma forma deles falarem do diabo, né, do nosso adversário, né? E vocês percebem que Jesus, ele só usa essa expressão inimigo quando ele fala de Lucifer. Ele nem os fariseus, né, com todas as os problemas, perseguições, né, todas as a dureza, né, dos enfrentamentos com os fariseus, as autoridades religiosas, em nenhum momento, Jesus ele chama de hipócritas, né, de várias questões, mas a palavra inimigo ele destina somente a Satanás, né, e ainda ele fala que é o nosso inimigo, né? O inimigo dos nossos irmãos, né? E aqui ele fala sobre pregar sobre os telhados, né? O que que é publicar em cima dos telhados? Aqui Jesus está dizendo que a palavra ela tem que ser expandida, né? Você não vai conversar somente ali entre os seus, né? Ele fala da expansão da palavra, que quando você sobe no telhado e você grita, você chama a atenção, né? O que seria hoje também, na modernidade que nós vivemos, publicar sobre os telhados. A rede social, por exemplo. Quando você coloca a palavra de Deus nas redes sociais, como a gente está fazendo aqui, você fazendo nas suas redes sociais, você está publicando em cima dos telhados, você está proporcionando que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E aqui Jesus ele fala para que a gente não tema o homem mais do que a gente deve temer a Deus. Nós temos que amar a Deus, sim, mas temer a Deus também, né? Porque a ação do homem na nossa vida, ela tem limite, né? Agora, Deus, ele tem a nossa alma, que é mais precioso, né? A vida é passageira, mas a alma é eterna. E muitas vezes a gente tem medo dos poderosos desse mundo e esquece aquele que nós devemos temer, que é Deus, né? Na sua grandeza, o nosso Criador. Um amor com temor, né? Porque a Ele todos nós devemos nos submeter. E aí Jesus ele fala sobre a questão do testemunho, né? Aquele que me negar, eu também o negarei. Veja, o discípulo Pedro, né, o líder dos apóstolos, também negou Jesus, mas ele se arrependeu. Pode ser que em algum momento de fraqueza você possa negar, mas o importante é você se reabilitar diante de Deus, porque nós somos falhos, nós temos medo, nós temos insegurança, mas nós temos que firmar a palavra, defender e sempre reverenciar e colocar sempre no alto o nome de Jesus. Amém? Então, o que que nós temos que trazer para a nossa vida? Né? Que nós temos que ser fiéis a Deus. Deus é fiel. Nós temos que ser fiéis a Deus e pregar sobre os telhados, né? Usar todos os recursos que a gente tiver para levar a palavra de Deus, né? Ainda que a gente tenha que confrontar com a nossa própria casa. Amém? Então, essa é a nossa passagem de hoje. Vamos abraçar, né, quanto missão, essa fidelidade, né, à palavra de Deus e acreditar, né, que o Espírito Santo ele age, né? Aqui Jesus ele fala não só naquele tempo, ele fala para nós hoje, né, o quanto é importante a gente deixar o Espírito Santo agir para que a gente tenha as palavras adequadas para levar o nome de Deus. Amém? Então, forte abraço, muita fé, muita esperança e confiança no projeto de Deus. Amém? Deus abençoe.